Nossa meditação hoje tem como tema qual é o nosso negócio, e nós vamos então dar uma olhada no texto que vocês conhecem. Abram a Bíblia por favor em Mateus capítulo 28, começando no versículo 16. E diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos, qual é o nosso negócio? Não era para responder, mas tudo bem. Uma pessoa uma vez chegou e perguntou para um alto executivo da Coca-Cola a seguinte pergunta: qual é o negócio da Coca-Cola? E ele poderia ter respondido que o negócio da Coca-Cola é ganhar dinheiro, ou vender refrigerante, ou alguma outra resposta qualquer. No entanto, aquele homem de negócio respondeu o seguinte: mostra para nós, por favor. O negócio da Coca-Cola é saciar a sede do mundo. Olha que interessante essa resposta. Veja como esse homem conseguiu reduzir a uma frase muito curta aquilo que eles queriam fazer. Se um dia a Coca-Cola for proibida de fazer refrigerante, ela ainda pode vender água, porque a missão dela é saciar a sede do mundo. Jesus também veio a esse mundo com uma missão, e essa lucidez que aquele homem da Coca-Cola teve, Jesus também tinha, e nós precisamos ter a respeito da nossa missão. Ele marcou um encontro naquela pequena montanha da Galiléia, esteve lá, quando apareceu, alguns creram, alguns não creram muito, ele se aproximou, e o texto diz que ele se aproximou, ou seja, o que Jesus não fez, foi isso que estou fazendo aqui hoje. Jesus não precisou de microfone, Jesus não precisou impostar a voz, Jesus não estava pregando para as multidões, era uma conversa íntima, era um grupo pequeno. Jesus marcou um encontro, e ali na intimidade, ele fala aquilo que tem o maior significado em termos de missão para todos os cristãos ao redor do mundo. Jesus disse, começou assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A palavra autoridade aqui significa que ele está em cima do organograma. Ele é o diretor, ele é o presidente, ele é o dono, ele é o CEO. Esse homem em cima do organograma, ele diz: toda autoridade, ou seja, acima de todos os organogramas que existem na terra, acima de tudo está Jesus. Ele está acima dos anjos, ele está acima dos demônios, ele está acima de planetas e estrelas. É por isso que nós cristãos não acreditamos em horóscopo, achamos uma bobagem enorme. Por quê? Porque Jesus está acima disso. Jesus na terra, ele está acima dos homens, das mulheres, dos políticos, da corrupção, das autoridades civis, militares, dos animais, até acima de todas as religiões, até acima da religião evangélica. Jesus está acima de tudo. Eu estive na Índia uma vez na vida, e se você acha que aqui no Brasil tem muita idolatria, a Índia é um negócio assim assustador. Eles acreditam que existem mais ou menos 2 milhões, eu acho que é um chute, 2 milhões de deuses na Índia. Mas quando você chega lá, você fica impressionado, porque tem Deus em tudo quanto é lugar. Você vai na casa de alguém, tem coisa pendurada na parede, na porta, lá fora no quintal, na casinha do cachorro, tem em tudo quanto é lugar. Tem aqueles lugares onde tem aquelas vacas, pessoas extremamente pobres, eu vi isso com meus olhos, comprando uma banana, que ela poderia comer, aquela senhora em trapos,
e ela paga uma moedinha para comprar uma banana para dar para a vaca que ela adora. E nós, nos shoppings, tem pessoas encarregadas de ir dando a volta no shopping, arrancando as coisas que as pessoas trazem e vão colocando na parede. Eu subi num prédio de apartamentos, na frente de cada porta de cada apartamento havia 1 metro quadrado de oferendas, que a pessoa tinha que pular por cima para entrar na casa. Coisas assim que você fica impressionado a respeito de higiene e outras coisas. Por quê? Porque eles adoram certos deuses, como nós aqui no Brasil também fazemos. Mas Jesus está acima. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está acima de tudo, queridos, e que com essa autoridade que Ele nos envia a cumprir uma certa missão. Vamos comissionados por Deus, pelo Seu Filho, no poder do Espírito Santo, para alcançar pessoas com o Evangelho. Eu fui consultor de empresas um certo tempo, e eu fazia muito aconselhamento dos filhos dos donos da empresa. E tem uma frase célebre, né, que é assim: o avô começou o negócio, o filho fez crescer, o neto afundou o negócio da família. Se você é neto, fique esperto, porque provavelmente está na tua mão a derrocado do que os teus avós e pais construíram. Eu acho que isso, infelizmente, às vezes é verdade no reino de Deus. Deus, o Pai, planejou a sua igreja, mandou o seu Filho aqui, Ele plantou a igreja, Ele morreu por nós, comprou a salvação, e Ele entregou para aqueles 11 discípulos, porque um já havia saído, 11, essa missão de encher o mundo com o Evangelho. E você vê, queridos, quantas igrejas que nós conhecemos em lugares desse mundo, que já estão fechadas, que se tornaram clubes, que foram à falência, que não estão ganhando nenhuma alma para Jesus, denominações inteiras que diminuem de números ao invés de crescer, e nós temos então uma falência em muitos lugares, infelizmente, na igreja de Jesus Cristo. É uma tristeza enorme. Mas nós estamos aqui para dizer e para declarar, em nome de Jesus, que esse não foi o plano. O plano é que a igreja de Jesus Cristo, ela iria crescer e ser vitoriosa em todas as épocas. Há uma história muito interessante de um jovem de 25 anos, muito inteligente, assim já com mestrado em telecomunicações no exterior, e tinha um excelente posto na sua empresa. E ele então, cristão muito consagrado, está viajando de avião, como eu viajei hoje. E do lado dele tinha um sujeito mais ou menos da minha idade, 60 e poucos anos, e esse camarada muito convencido de si mesmo, esse homem, só falava da empresa dele, que ele fez, que ele ia, que ele acontecia, quanto dinheiro ganhava e tal. E numa certa altura vira para aquele moço e diz assim: e você, moço, qual é o seu negócio? Agora, aquele moço poderia ter falado em que ele trabalhava, mas ele, sendo criativo, sendo cristão, ele inventou um jeito de falar sobre Jesus, ao responder essa pergunta: qual é o seu negócio? E eu, no final, pretendo contar para vocês o que ele respondeu. Mas antes, eu quero mostrar as bases sobre as quais ele construiu a sua resposta. Em primeiro lugar, aquele jovem pensou que o meu negócio, o nosso negócio é gente. O nosso negócio é gente. O que o texto diz? Ide e fazei discípulos de todas as nações. A palavra nações aí é etnias, ou seja, as gentes, os povos, um povo que tem uma língua, que tem uma cultura, que tem os seus trejeitos, aquilo que faz dele ser um povo. Ele diz: nós temos que alcançar as pessoas, as gentes, as nações. Quando a nossa igreja, por exemplo, lá em Campinas, ajuda um missionário que trabalha entre os Yanomamis, lá em Roraima, ele está no Brasil, mas nós estamos ajudando uma outra nação, uma outra gente. Ouvi dizer que uma denominação
trouxe um chinês da China, cristão, para trabalhar em São Paulo, no bairro chinês. Olha que interessante, para fazer um esforço de alcançar aquela gente dentro de São Paulo. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, como o meu coração está movido para missões. Eu estou pensando na China. Como eu amo os chineses. Os chineses, meu Deus. Se Deus quiser que me mande para a China. Porque eu amo os chineses. Queridos, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Amar os chineses é fácil demais, porque eles estão longe. Você quer amar, você precisa pensar em alguém perto. Por exemplo, a sogra. Desculpe ter mencionado a sogra. Tem tanta piada de sogra, deve ter alguma verdade nisso. Aí, difícil amar o vizinho. Teve uma época que eu tinha uma vizinha, ela tinha 14 gatos. Todos eles subiam no muro de noite. Ficavam cantando. Gente, olha, é difícil amar a vizinha. Dá vontade de pegar carne, colocar, como chama, algum veneno, dar para os gatos, entendeu? Para ver se... Não, tem vontade. Na verdade, você, quando você chegar no seu emprego segunda-feira e encontrar aquele chefe que não deixa você subir na empresa, aquele cara que não sobe na empresa, aquele cara chato que não deixa você crescer, ele é o seu negócio. Nós temos que amar a gente. Quando você vai para a faculdade e aquele professor rouba o seu trabalho para usar no mestrado dele ou no doutorado dele, aquele professor é parte do amor que você precisa ter, é gente, é a sua missão. Nosso negócio é gente. Nosso negócio é o vizinho que tem um cachorro, nosso negócio é a pessoa que trabalha do nosso lado que está sempre deprimida. Nosso negócio é gente, é quem está perto de nós. Eu sou pastor há mais de 40 anos. E eu observo que na comunidade cristã é fácil encontrar pessoas para fazer o seguinte. Eu fiz uma listinha, ó. Tarefas: arrumar as cadeiras, fazer o galeto, trabalhar na secretaria, comissões, construção, festa, gincana, concurso, programa, ornamentação, música, coral. Sabe por que é difícil encontrar na igreja? Quem queira ser líder de pequeno grupo. Porque líder de pequeno grupo dá um trabalho que vocês nem imaginam. Porque quando a pessoa falta, você tem que telefonar. É duro achar pessoas que queiram ser professor de escola dominical e quando a criança falta, telefonar para os pais saber o que está acontecendo. É difícil encontrar gente que queira ir em hospital, encostar a mão em gente doente, fazer oração. É difícil encontrar pessoas que queiram se envolver com gente. Gente é o nosso negócio. Mas é muito mais fácil fazer as coisas. Vocês estão me entendendo, né? Eu não estou contra as pessoas que estão fazendo as coisas. Graças a Deus tem alguém cuidando do som, cuidando da projeção, cuidando das luzes. Nós precisamos da logística, alguém arrumou as cadeiras, nós precisamos que esse microfone funcionando. Tudo isso é importante, mas isso é importante por causa de um negócio. Tem um negócio, o nosso negócio é gente. Se nós não usarmos toda essa máquina para alcançar gente, nós estamos fazendo o quê aqui? Nosso negócio são as pessoas. Eu peço perdão realmente por ter mencionado a sogra lá no começo. Minha sogra, por exemplo, né, foi uma pessoa maravilhosa, que Deus a tenha. Não, brincadeira, que só caí em tentação para fazer a piada, tá? Minha sogra realmente foi uma pessoa maravilhosa, nunca se meteu na vida da Marta e a minha. Foi uma pessoa respeitosa. Agora, o que vocês não sabem é que eu casei com uma argentina e a minha sogra sempre morou a 2.000 quilômetros de distância, o que aumentava a bênção. Tá certo? Não, brincadeira. Minha sogra foi uma pessoa, foi ótimo. Foi mesmo, né? Mas segunda-feira, queridos, quando você voltar para o emprego, quando você voltar para a escola, quando você voltar para a repartição pública e tiver aquela pessoa ao seu lado, lembre-se, essa pessoa é o meu negócio. Sabe por quê? Porque esse é o negócio de Deus, esse é o negócio de Jesus, e é o que Jesus naquela montanha da Galileia disse: eu quero que vocês vão e se envolvam com as gentes, com as nações, com as pessoas.
Em segundo lugar, nosso negócio é promover lealdade a Jesus e não ao nosso sistema religioso. Escute isso e creia, porque a Bíblia diz, Jesus disse: ide e fazei discípulos. O discípulo é de quem, queridos? O discípulo é de Jesus. Veja bem, aqui tem uma pessoa, nós alcançamos ela, nós falamos para ela do Evangelho, mas nós desde o primeiro dia temos que fazer essa pessoa ter lealdade a Jesus. Lealdade a Jesus. Nós ensinamos essa pessoa a ler a Bíblia, para ela ouvir a voz de Jesus. Nós ensinamos ela a orar, para ela falar com Jesus. Nós ensinamos essa pessoa a ir para Jesus. Eu sei que existe um uso coloquial do termo. O termo discípulo significa apenas estudante, aprendiz. Então, se esse rapaz aqui na frente estudasse a Bíblia comigo, eu podia dizer: esse aqui é meu discípulo. Na verdade, se eu tenho aqui professores universitários, todos vocês podem virar para os seus alunos e dizer: vocês são meus discípulos. A palavra discípulo só significa isso: estudante, aprendiz. Estão entendendo? Não estão assustados não, né? É uma palavra comum. Então, esse é o uso normal, coloquial da palavra. Mas quando a Bíblia mandou nós fazermos discípulos, não é que eu tenho que fazer o meu discípulo, eu tenho que fazer um discípulo de Jesus, eu tenho que promover lealdade a Jesus e não ao meu sistema, não ao meu pequeno grupo, não à minha igreja, não à placa que eu tenho. Deixa eu explicar isso. Existem pessoas nas igrejas, eu não sei se existe aqui, acabei de chegar, não sei de nada, né? Que são mais fiéis ao nome da igreja do que a Jesus, que gostam mais da placa do que de Jesus, que gostam mais do logotipo da organização do que de Jesus. Existem pessoas que são escravos dos estatutos, escravos das comissões, dos relatórios. Suas participações, às vezes, na Assembleia, são extremamente chatas. E nós não sabemos exatamente por que ele está participando. Existem pessoas que, vou falar com toda a franqueza, que são mais batistas do que cristão. Eu conheci um movimento de grupos pequenos, muitos anos atrás, não vou citar a cidade, aonde o líder do grupo pequeno dominava sobre a vida das outras pessoas. Era uma coisa horrorosa. Você queria viajar, tem que pedir permissão. Você quer namorar, tem que pedir permissão. Quer comprar um rádio, uma televisão, tem que pedir licença. O líder era o dono. Presta atenção. Todos nós conhecemos João 3,16. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente a palavra de Cristo nos vossos corações, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ou seja, nós somos a favor de você pedir conselho para o pessoal do grupo, pedir conselho para uma outra pessoa que não está no grupo, pedir conselho para o gerente do banco, pedir conselho para quem tem o conhecimento expert naquela área. Nós queremos que você e todos nós pratiquemos essa mutualidade de pedirmos conselhos uns para os outros, mas mandar não. A igreja não é do pastor, como o grupo pequeno não é do líder, como a classe escola dominical não é do professor. Nós não somos donos. Nós estamos aqui para promover lealdade a Jesus. Lealdade a Jesus. Eu vi uma igreja onde houve uma revolta das senhoras, porque alguém usou a sala delas, onde tinha umas almofadas que as irmãs bordaram. Então veja bem, olha onde nós chegamos. Essa sala é nossa, aqui tem as nossas almofadas, aqui tem uma chave que ninguém entra. Eu não estou falando de logística, né? Não estou falando de logística, estou falando de ser dono. A sala não é sua, minha filha. A sala está aqui para servir os propósitos dessa igreja que quer alcançar gente
e nós precisamos promover lealdade a Jesus, mas tem gente que gosta mais da sala do que de Jesus, e vai fazer um quebra-pau, vai dividir, vai resolver por causa de uma briga de uma sala. Agora eu tenho uma pergunta difícil. Quando é que vocês acham que começa a nossa promoção da lealdade a Jesus? Quando que começa? A gente tem ideias diferentes. A gente pensa assim: eu vou convidar alguém para vir no meu PG. Aí quando eu chegar lá, o líder vai ajudar aquela pessoa a ser leal a Jesus, a conhecer Jesus. Ou eu vou convidar a pessoa para vir na celebração, no culto. Aí quando ela vem aqui, eu espero que alguém a cumprimente. Eu espero convidá-la para ir para uma sala. Vocês têm uma sala de orientação para batismo, alguma coisa assim? E quando ela chegar nessa sala, vai ter um professor que aí vai ajudá-la a ser leal a Jesus. Engano, queridos. Nós começamos a promover lealdade a Jesus quando a pessoa não é nem crente ainda. Quando nós temos um amigo não cristão, ali já começamos. Deixa eu explicar. Onde eu nasci, porque eu sou caipira do interior de São Paulo, nasci em Casa Branca, morei lá a vida toda, até depois que eu saí para estudar e me casei e pronto. Meu pai tinha em casa coelhos, nós criávamos coelhos, um monte de coelho lá. E ele chegava para mim e dizia assim: Ebenezer, vai lá e pega um coelho, que nós vamos comer um coelho hoje no almoço. Pois não? Aí você chega na gaiola, abre a gaiola, põe a mão para dentro, agarra qualquer coisa, puxa para fora, sai um coelho. Você pode agarrar no cangote, vem o coelho, agarra na orelha, sai o coelho, pega na patinha, puxa, sai o coelho, o rabinho é mais difícil, mas você pegar uma coisa e puxar, sai o coelho. Isso é um grande princípio de evangelismo. Vou explicar, presta atenção. Presta atenção. Quando a gente conversa com as pessoas, nós precisamos começar no assunto delas. Presta atenção, no assunto delas. Porque se a gente começar no assunto delas, quando a gente puxar, o coelho vem. Mas a gente é crente demais. A gente não quer conversar sobre o assunto delas. A gente quer conversar para o nosso assunto. Então a gente faz umas besteiras. Você vem aqui, o Valmir resolveu pregar uma mensagem sobre onde passarás a eternidade. Aliás, que é um sermão famoso na história batista do Brasil, né? Batista nacional. Aí ele vem aqui e o Valmir está animado. E ele diz assim: onde passarás a eternidade? Onde passarás a eternidade? Onde passarás a eternidade? Aí você fala assim: nossa, cara, olha que bacana esse negócio que o pastor falou. Acho que eu vou usar isso também. Onde passarás a eternidade? Nossa, é bacana isso aí, né? Vou usar isso aí. Porque você quer imitar o pastor, você achou que é bacana. Aí você pega um ônibus, senta num ônibus, tem uma pessoa do seu lado. E você fala assim: esse aí não deve ser crente, pela cara não é. Eu vou falar de Jesus para ele, mas eu nunca falei antes, mas eu fui aí na igreja, disseram que é para falar. Meu Deus, me ajuda que eu vou falar. Ai Senhor, Senhor, que agora eu falo. Olha que agora eu vou falar. Senhor, eu vou falar agora. Onde passarás a eternidade? Aí o sujeito quase sai pela janela, assustado com você. Presta atenção, queridos, você sabia que nós, crentes, podemos ser normais? Podemos? Sim. Nós podemos virar para a pessoa e dizer: boa tarde, onde é que você está indo? Entendeu? Podemos começar o assunto. Já imaginou o sujeito que é barbeiro, quando está com a navalha na jugular do sujeito assim, fala assim: tem uma perguntinha para o senhor, onde passarás a eternidade? Vai assustar o cliente. A verdade é o seguinte: nós precisamos começar o assunto no assunto dele. Você imaginou se você chega segunda-feira no trabalho e a sua colega do lado diz assim: ai, que fim de semana horrível, pensei em me matar. Onde passarás a eternidade?
Não. Se a pessoa se a pessoa está deprimida, qual é o assunto, queridos? Qual é o assunto? Qual é o assunto? Se a pessoa está deprimida, qual é o assunto? Vamos? Qual é o assunto? Depressão. Se a pessoa chega e fala assim, ai meus filhos, eu estou preocupado com meus filhos, qual é o assunto? Filho. Então você começa no assunto da pessoa. Se o coelho te deu a patinha, você puxa a patinha. Se ele te deu a orelha, você puxa a orelha. Se ele deu o que? A parte do coelho. Minha mãe levou muita gente para Jesus, porque ela saía lá fora, começava a varrer a calçada. Daqui a um pouco eu estou vendo a minha mãe pendurada na vassoura, conversando com a amiga, tá certo? E ela fala assim, nós vamos orar pelo seu problema. Aí ela voltava, lá estamos orando pelo seu problema. Paul Yang-cho, uma das maiores igrejas do mundo, sabe como é que começou a ganhar gente para Jesus? Levantando às 6 da manhã e fazendo reunião de oração nas casas. Não era nem reunião de pregação, é reunião de oração. Você vai na casa do vizinho incrédulo e diz, nós vamos ter uma reunião de oração, e se o senhor quiser, o senhor pode vir que a gente vai orar pelo senhor. Não vou não, isso é coisa de crente. Muito bem, chega no outro dia, olha, nós oramos pelo senhor ontem, o senhor tem algum outro pedido? E aí você vai falando para ele que você está orando por ele, por exemplo, pedindo uns pedidos de oração, perguntando quem está doente na família, etc. Daqui a pouco ele aparece lá. Foi assim que eles ganharam milhares e milhões de pessoas para Jesus. Nosso negócio é promover lealdade a Jesus em tudo que nós fazemos. Um amigo meu que mexia com o computador, alguém falou para ele assim, nossa, realmente nós que trabalhamos com computadores, né, que coisa magnífica. Ele falou assim, não, esse negócio é antiguíssimo, Jesus já falava dos computadores. Aí outros assim, como assim Jesus falava dos computadores? Disse, não, acho que não. Não, falava. Jesus disse, quem crer será salvo. E quem não crer será deletado. Mas olha o gancho que ele encontrou, sabe por quê? Porque ele quer começar o assunto com o cara, e ele pega esse assunto e promove o quê? Lealdade a Jesus. Muito bem, em terceiro lugar, nosso negócio é gente, nosso negócio é promover lealdade a Jesus, e em último lugar, nosso negócio é o quê? É comunicar o Evangelho, comunicar a palavra de Deus. Queridos, vou pedir licença, Valmir, para nós rirmos bastante, pode ser? Pode, tá certo? Presta atenção. Não estou contando nenhuma história da sua igreja. Não é sobre a sua igreja. Não é também sobre a minha igreja, porque se o meu pastor lá pegar a fita, não tem nada a ver com a minha igreja, estou avisando. É uma outra igreja. E qualquer semelhança é mera coincidência. Nós, queridos, somos péssimos em comunicação. Nós, crentes, falamos coisas que ninguém entende. Nós cantamos coisas que ninguém entende. No mundo comercial, profissional, nós falamos coisas para as pessoas não sabem o que nós estamos falando. Nós parecemos doidos, parecemos mesmo, parece doido, com aquilo que a gente fala, coisa que a gente faz. Sabe por quê? Porque se nós vamos fazer discípulos, né? Nós temos que usar as palavras, não tem como fugir disso aí. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se eu usar as palavras, eu tenho que colocar uma coisa humana, que sou eu estou falando. E quando eu falo as coisas humanas, do jeito que eu falo, eu cometo erros. E eu tenho os meus cacoetes, eu tenho o meu jeitão, de crente, meu jeitão de cara de igreja. E eu uso então certa linguagem, que não é igrejês. Eu falo igrejês, ao invés de falar português, né? Então, deixa eu dar umas ilustrações. Vamos imaginar, tá certo, que você chega nessa igreja, mas é um sujeito que veio para a igreja, que nunca foi em nenhuma igreja evangélica. Vocês conseguem imaginar isso? Alguém que nunca foi para uma igreja evangélica, tá? Nunca foi. Aí ele chega na igreja, né? Ele chega na igreja e tem um sujeito na porta com um monte de papelzinho na mão. E aí ele chega assim e ele fala assim, olá meu amigo, como vai? O cara levanta o olho e tem uma plaquinha aqui escrito assim,
Diácono de plantão. Já começou o problema da comunicação. Por que não está escrito recepcionista como em qualquer hotel do mundo? Não, porque a gente é crente, quer usar a linguagem de igreja. Então, diácono de plantão. Imagina, o sujeito nunca veio numa igreja. O cara fala assim: olá meu amigo, está aqui o boletim. Ele levanta o olho, lê diácono de plantão, ele diz assim: diácono, não sei o que é, não sei o que é, mas eles têm aqui, deve ter mais do que um, porque esse está de plantão, deve ter um que não está de plantão. Não é verdade? É o máximo que ele consegue saber. Ele não sabe o que é, né? Ou então, ele lê errado, ele lê diábolo de plantão. E aí ele pega o diábolo de plantão, ele entra na igreja tremendo, já segurando o boletim, e olhando para a porta onde é que está o diábolo de plantão, de quem ele quer fugir e sentar o mais longe possível, tá certo? Aí ele entra na igreja. Aí na igreja todo mundo tem um livro, me empresta essa Bíblia, empresta essa Bíblia. Todo mundo tem um livro. Ele fica admirado como a gente usa o livro, a Bíblia, e ele compra uma Bíblia. Agora, é aquela velha história, né? Nós crentes, quando termina o culto, o que a gente faz com a Bíblia? Faz assim, ó. É o jeito certo de carregar a Bíblia, né? Terminou o culto, você faz assim, ó. Pá, está no lugar certo. Você percebeu? No final do culto nós parecemos um monte de caranguejo, que tem uma patinha pequena, uma grande. Como é que... Entendeu? Porque nós estamos carregando a Bíblia. Tá certo? Na minha época de infância, mulher consagrada era aquela que estava carregando 4 Bíblias, porque ela obrigava os filhos a trazer, e depois chegava no final do culto, ela saía carregando todas as Bíblias dos filhos, tá certo? Aí o sujeito chega, ele comprou uma Bíblia. Já viu o cara que chega pela primeira vez com a Bíblia na igreja, não sabe o que fazer com ela. Ele está andando com aquela Bíblia, meu Deus, o que eu faço com essa Bíblia? Ele não sabe. Aí ele olha para a crentaiada chegando, ele fala, ele pá, coloca no lugar certo. Que ele encostou na igreja, o diábolo de plantão diz assim: olá meu irmão. Fala, viu? Domingo passado me chamou de amigo, agora me chamou de irmão, porque eu já estou com o cacoete deles. Agora isso é para vocês, viu? Irmãos normais de banco de igreja. Quando você chega no nível de pastor, aí não. Termina o culto, a gente carrega a Bíblia assim. Isso aqui é o jeito, olha, não faça favor de ninguém nos imitar, porque gastamos muitos anos de estudo para poder carregar a Bíblia no peito, tá certo? E quanto mais velha a pessoa, maior a Bíblia. Essa aqui já está grande o suficiente, né, cara? Tem Bíblia de letra grande, letra gigante, letra mastodôntica, pode ficar com ela. Tá certo? Nós somos muito engraçados, queridos. Na hora da oração, não sei se vocês lembram disso, igrejas racharam há 40 anos atrás, se podia levantar a mão ou não podia levantar a mão. Hoje você entra na igreja, o sujeito veio pela primeira vez, o sujeito do lado de lá está orando com as mãos levantadas, o outro ali não, ele segura na cadeira da frente e diz, eu não largo da cadeira, porque eu sou batista, entendeu? Então ele segura na cadeira, ele é tradicional, o outro é pentecostal. O cara chegou pela primeira vez, ele olha assim, qual é o jeito certo? É confuso. Aí você chama um presbítero para fazer uma oração aqui na frente. Aí como é que o presbítero faz oração? Tem a levantada do pezinho, né? O presbítero, quando vai orar, fala assim, Senhor, estamos aqui. De novo. Não é qualquer um que pode fazer isso, não. Isso aí exige um certo grau no organograma para poder fazer um negócio desse. E nós cantamos coisas que ninguém entende. Uma vez eu fui numa igreja, tinha um coral masculino, lindo, hein? Coral masculino maravilhoso. As meninas aí estão de parabéns com o sexteto. Coral masculino. Ocupava assim todo um lado da igreja, olhando para cá, homens cantando, que coisa maravilhosa, umas 50 homens. Música do dia. Vamos a Sião. Vamos a Sião, vamos a Sião, vamos a Sião, vamos a Sião. O que o cara conclui? Os homens vão para Sião. Onde é Sião? Ninguém explicou. É um bairro da cidade, vai encostar um ônibus, nós estamos indo para Sião logo depois,
Onde é o bendito Sião? É um lugar de retiro espiritual. Onde é que vai ser? Em cima do morro. Onde é que é Sião? Mulher não vai, porque os homens estão cantando que vão. Mulher não vai para Sião. Ninguém explica o que é Sião. E os caras estão cantando que vão. Uma vez uma criança chegou para mim e falou assim: pastor, vamos cantar aquela música que diz que Deus é uma abelhinha. Eu falei: não, bem, não existe. Ela falou: existe. A música é: Pai, faz-nos um. A criança cantava assim: Pai, faz um. Nossos filhos não estão entendendo. Nós estamos cantando coisa que ninguém entende. Minha esposa diz que quando eles cantavam aquele hino antigo que falava do doce porvir, o doce porvir, ela achava que era um pedaço de goiabada que a mãe dela dava para ela depois do culto. O doce porvir logo depois do culto. Entendeu como é que é? Era o que ela achava. Nós somos engraçados, queridos. Nós somos. Imagina, o sujeito entra na nossa igreja pela primeira vez e nós vamos cantar aquela música chamada Leão de Judá. Vocês conhecem? E o cara entra e a igreja inteira está cantando assim: Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Os caras têm o leão. Não é daqui, é de Judá. Eles gostam do leão. Eles estão pedindo para o leão vir. Venha leão, venha leão. Esse cara começa a olhar e fala assim: meu Deus do céu, se aparecer um leão aqui, qual é a porta mais perto que eu quero sair daqui, tá certo? O único leão que ele conhece é do imposto de renda, que ele não gosta, tá certo? O pastor, para complicar, resolveu pregar sobre o texto que o diabo é como o leão que anda ao vosso redor, querendo vos devorar. Falei: meu Deus, são dois leões. Tem um leão bom, tem um leão ruim. Vocês estão percebendo como a gente não comunica? A gente canta isso sem pensar, estamos achando que é lindo, entendeu? Tem uma música, nós temos músicas de guerra espiritual, cantamos sem pensar o que o sujeito está nos visitando, está pensando. Você já imaginou? Tem uma música que fala assim, ó: persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, em nome de Jesus caíram, não se levantaram. Imagina, o sujeito veio na igreja pela primeira vez, e deu um azar desgraçado, que ele sentou do lado de uma irmã que canta fazendo gesto. E a irmã foi assim, ó: persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, em nome de Jesus caíram, não se levantaram. Aleluia, aleluia, tá, 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 tá. E aí, este homem começa a tremer. Ele fala: fala para a mulher aí, que eu sou amigo. Porque o que ela faz com os inimigos, né? Gente, tem uma música hoje chamada Incendeia a tua igreja, tua noiva. Incendeia a tua noiva. O sujeito passa aqui na frente, escuta nós cantando isso, ele faz o sinal da cruz, e ele promete: nessa igreja eu não me caso, porque nós estamos cantando isso. Queridos, a gente ri, mas a verdade é que comunicação é uma coisa muito difícil. Eu sou professor de comunicação. Vamos fazer esse negócio ficar chique, para a vergonha ficar maior. Eu sou professor do Instituto Haggai, na área de comunicação. Eu sou professor internacional de comunicação. Eu dou aula em Maui, no Havaí. É chique ou não é? É chique ou não é? Aí eu fui evangelizar uma senhora, cheguei e falei assim: e a senhora gostaria de ir para o céu? Ela falou: Deus me livre, sou nova demais. Está vendo, queridos? O sujeito com graduação aqui, não sei quantas estrelas no ombro, e ele não sabe nem evangelizar e levar a pessoa a Jesus. Que Deus nos perdoe. Por que a gente ri? Não, pensa um pouco, por que a gente ri? A gente ri porque a gente acha... Estamos rindo de nós mesmos, né? Dos nossos cacoetes evangélicos. Mas se nós não fizermos um esforço verdadeiro de amar pessoas, gente, e ter o propósito de promover lealdade a Jesus,
Nós temos que melhorar o jeito que nós falamos, queridos, para alcançar, para diminuir barreiras, para fazer a pessoa entender. Eu hoje estou mudando uma frase, ao invés de usar a frase pregar o Evangelho, eu estou usando a frase explicar o Evangelho. Explique o Evangelho, explique, que a pessoa não entendeu, ela já é contra você, ela já é contra os evangélicos, ela já é contra os cristãos, por causa dos nossos costumes, por causa de coisas que a gente faz, pela falta de respeito que a gente sente com as pessoas, o jeito que a gente vai no mundo dos negócios, começa a amarrar isso, amarrar aquilo, fazer outras coisas, falar certos imperativos espirituais, quando nós devíamos ser melhores profissionais, fazemos coisas erradas, e somos taxados como loucos. Por quê? Porque nós não sabemos explicar. Essa semana, faça isso, semana que vem agora, diz assim: olha, eu vou fazer um propósito, de chegar para essa pessoa que está sempre deprimida, e dizer: eu posso te explicar uma coisa. Vai, almoça com ela, tenta explicar, tenta ouvir, tenta entender, faz oração, convide as pessoas para você explicar alguma coisa, queridos, para você se tornar um comunicador. Então essas foram as 3 teses de hoje. Nosso negócio tem a ver com gente, nosso negócio é promover lealdade a Jesus, e nosso negócio é a comunicação da palavra de Deus. E aquele homem de 60 anos, vira para aquele menino e diz assim: qual é o seu negócio? E aquele moço responde o seguinte, olha que fantástico, ele diz: eu trabalho numa multinacional, nós estamos praticamente em todas as nações do mundo, faltam algumas nações para nós alcançarmos, mas estamos tentando alcançá-las. Ah, que interessante, mas o que exatamente vocês fazem? Pois é isso que é difícil explicar para o senhor, o que a gente faz exatamente, porque a gente faz muita coisa, né? Então, só na área de comunicações, nós temos os nossos representantes na televisão, no rádio, jornais, internet, conferências, palestras e treinamento ao redor do mundo inteiro. Ah, então vocês estão mais assim ligados no setor de recursos humanos, assim, sim, nosso negócio é gente, negócio é recursos humanos, esse é o ponto principal. É por isso também que nós também somos donos de várias escolas e universidades ao redor do mundo. Temos escolas superiores de música, de pedagogia, de teologia, de psicologia, de matemática, de engenharia, de medicina, de enfermagem. Olha, o senhor escolheu um assunto, qualquer assunto, linguística, em algum lugar distante desse mundo, nós ensinamos o que o senhor mencionar. Ah, mas então vocês estão mais envolvidos na área de educação. Ah, sim, nós acreditamos em educação, mas o senhor não me deixa esquecer, nós também trabalhamos em hospitais, nós temos projetos agropecuários em países pobres, nós temos creches, nós fazemos recuperação de viciados, nós tiramos prostitutas da rua, nós recuperamos menores, e até fazemos trabalhos com tribos indígenas distantes, e levamos ajuda médica, ajuda educacional e ajuda espiritual. Ah, mas então o negócio de vocês é mais na área da beneficência, da assistência social. Ah, sem dúvida, nós acreditamos em ajudar, sem dúvida. Mas o senhor não me deixa esquecer que nós também temos grandes homens de negócio de Wall Street que trabalham para nós, banqueiros, homens e mulheres de negócios, empresários, médicos, engenheiros, educadores, comerciantes, donas de casa e até crianças. Todos trabalham, são milhões e milhões de pessoas que trabalham nessa grande multinacional ao redor do mundo, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Aí ele falou: mas meu Deus, do que é que você está falando, rapaz? Se existisse uma empresa tão grande assim, uma organização tão grande, eu fico imaginando quanto dinheiro que vocês teriam, o capital que vocês teriam. Diz assim: nós somos estupidamente ricos. Na verdade, segundo o último memorando que o nosso presidente escreveu, ele diz que todo o ouro e toda a prata do universo são dele.
Ah, não, agora você está mentindo. Isso é mentira. Isso aí não pode ser verdade. Se alguém que te fosse dono de toda a prata e todo o ouro, imagina o lucro que essa pessoa não teria. Mas é isso que eu estou tentando explicar para o senhor. O nosso lucro é tão grande, que só Deus sabe quanto a gente ganha. Queridos, esse é o nosso negócio. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha, vocês não são pentecostais, mas por favor, dá uma pentecostalizada. Vamos de novo. Só Deus sabe quanto a gente ganha. Nós trabalhamos nós somos milhões e milhões de pessoas que trabalham 7 dias por semana, 24 horas por dia, ao redor do mundo inteiro sem parar. Isso, queridos, isso é o nosso negócio. Esse é o negócio de Deus. Nós nos engajamos de corpo e alma, nós somos voluntários. Não existe, queridos, em outro lugar do mundo, esse negócio chamado igreja, aonde você levanta de manhã, você vai para uma congregação, você come uma comida que você não gosta, faz visita, fica suando o dia inteiro, volta correndo às 5 da tarde, toma um banho, corre para o culto da noite e ainda paga, dá o dízimo para sustentar o negócio. Não existe um outro negócio nesse mundo, não existe clube que funciona assim, aonde a gente põe o nosso dinheiro, depois a gente leva os filhos, a gente ensina o filho a fazer oração, nós pedimos para o filho orar pelas pessoas que são não convertidas, nós trazemos o não convertido para dentro da nossa casa, pessoas que nós não conhecemos, levamos elas a Jesus. Não existe outro lugar do mundo envolvido nesse negócio, que é o negócio de Deus, que é o negócio de gente que precisa ser levada a Jesus, e nós precisamos melhorar a nossa comunicação para fazer isso. É isso que é o nosso negócio. Nós damos o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro, nós nos envolvemos, nós falamos, nós estamos engajados, porque entendemos que o nosso presidente é Jesus, a pessoa mais alta do organograma, naquele pequeno morro na Galileia, nos deu uma missão, e ele disse: façam isso com as gentes, ao redor do mundo inteiro, pelos séculos dos séculos. Aí você vai dizer assim: o sermão foi bom, pastor, o senhor foi convidado para pregar, né? Tem que pregar um negócio bom mesmo, aí o senhor está animado. Mas vou dizer uma coisa para o senhor, hein? Está difícil eu ficar animado, porque meus filhos ou meus netos estão afastados do Evangelho. Ou eu estou desempregado já faz 6 meses. Ou eu já fui uma pessoa muito energética, hoje eu estou depressivo, tomando remédio pesado. O Senhor Jesus, naquela montanha da Galileia, vira para os seus discípulos e diz assim: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estarei com você todos os dias. Eu estarei com você no dia mau e no dia bom. Eu estarei quando você estiver no topo da sua carreira e quando você estiver desempregado. Eu estou com você quando você tiver toda a saúde e quando você estiver doente. Eu estarei com você quando seus filhos seguirem o Senhor e quando eles se afastarem. Eu estarei com você quando você estiver super energético, mas também quando você estiver depressivo. Sabe por que Jesus prometeu isso? Porque Ele é o único Deus, o único deste universo, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse Jesus, o nosso presidente, o nosso Senhor, esse Deus não deixará que a sua igreja vá à falência. Esse Jesus, pela sua graça, através de nós, permitirá que nós façamos o que a Coca-Cola jamais fará, que é saciar a sede do mundo. Que Deus abençoe.